Parabéns, Cláudia, Conrado, ao Conselho, aos organizadores. Um dia rico, acredito, né? Estamos aí no meio dele, mas, sem dúvida, com muitas reflexões a fazer. Bom, o tema desta mesa, parabéns a todos que apresentaram, obrigado, né, pelas reflexões, tenho certeza que já temos aqui um material rico para a gente partir para o nosso debate. Esté, Fernando, Paulo, muito obrigada. Tamika and Kyle, thank you on the presentations. Bom, para iniciar, né, o nosso debate aqui, eu acho que muito já foi colocado. E o principal o nosso país vive um momento de reflexão quando se fala de ética, de boas práticas, de conduta, e, como já foi colocado, claro que isso vem para o nosso setor, e eu acho que já se passou do tempo, né, de se discutir isso. Mas, como sempre sabemos, o tempo é o de hoje, o tempo é o presente, e sempre fazendo presente para um futuro melhor. E eu acredito que a Abramed marca hoje o setor de medicina diagnóstica, né, também com essa mesa, após a publicação do nosso Código de Conduta Ética, muito bem apresentado pelo Fernando. E eu gostaria de iniciar, né, então, a nossa mesa com Vanderlei Bernardo. Ele é diretor da AMB, está aqui representando a AMB. E eu gostaria de começar com uma pergunta que seria: quando nós falamos de Código de Conduta Ética, de compliance, nós estamos falando de pessoas, né, de pessoas, lideranças à frente de suas instituições, e, principalmente, de diversos atores envolvidos, né, em todas as nossas empresas e instituições. Qual que é a sua visão de como deve ser a relação médico-indústria? De que maneira isso deve ocorrer e qual a importância da transparência em todas essas relações? Bem, gostaria de agradecer a minha participação. Ela é um pouco urgencial, porque o Dr. Florentino, que deveria estar aqui, não pôde comparecer, me ligou e eu estou aqui com vocês. Espero colaborar de alguma maneira com o que eu vou falar. Não só no Brasil, como mundialmente, nós estamos com um ambiente absolutamente de estímulo ao consumo. Não só por parte dos pacientes, por parte dos médicos, mas por todos os stakeholders. Esse ambiente que estimula o consumo, eu dou um exemplo de 2014 na Itália, não envolvia simplesmente a questão da fraude. Os gastos da Itália em 2014 com saúde em fraude foram de 5 bilhões de euros. O sistema de saúde, entretanto, italiano gastou 7 bilhões de euros com overuse e 3 bilhões com underuse. Então, a questão da fraude, que foi aqui amplamente conversada agora há pouco, ela, vamos dizer assim, é menos custosa ao sistema de saúde do que o uso abusivo, não só de tratamento, como de diagnóstico. Esse ambiente de estímulo, nós podemos ver no Brasil, como em todo o mundo, ele relacionado à indústria, não só farmacêutica, como de equipamentos, dispositivos e até diagnóstico, se nós entendemos que existem parâmetros não baseados em evidência, eu lido com evidência científica, é isso que eu vivo diariamente, e eu percebo que nós falamos em compliance, falamos em ética, falamos em paciente como centro das nossas atenções, entretanto, temos uma quantidade de conflitos brutal. A judicialização cresceu quase 1000% nos últimos 5 anos no Brasil. E se esse ambiente é todo centrado no paciente, se o compliance tem sido resolvido, se ética tem sido nossos parâmetros, por que tanto conflito? Na verdade, o que nós temos estímulos baseados em interesses, e esses interesses são de todos. E nós não temos nenhuma estrutura central, governamental, acima de todos, que pudesse regular e pudesse procurar um equilíbrio desses interesses. Então, quanto maior o ambiente, mais livre ele é, maior o problema e maior o número de conflitos. Nós temos instituições que liberam o uso de medicações e depois restringem o seu uso, tornando-as proibitivas, gerando conflito. Nós temos publicadores que contam com a ignorância e o desconhecimento de todos, porque eles já conseguiram seus espaços,
em termos de citação, e, portanto, eles apostam no desconhecimento mundial sobre o assunto. Nós temos uma propaganda que é absolutamente livre, liberada. Essa propaganda ela é subliminar, ela acontece o tempo todo. E, se vocês forem pensar, eu dou alguns exemplos aqui que garantem que nós não temos lideranças gestando ou regulando esse equilíbrio de interesses. Eu dou alguns exemplos para vocês que vocês conhecem. Colegas nossos, lideranças, que antes recomendavam a quimioterapia para alguns casos, algumas situações clínicas, e hoje, porque mudaram de atividade, certamente vão contraindicar a mesma quimioterapia para o mesmo paciente. Nós temos colegas que recomendavam que precisávamos de 30 a 45 minutos para uma consulta ser apropriada, e hoje, pelo fato de mudar de função, diz que 10 a 15 minutos bastam. Nós temos líderes que, quando estavam no sistema público, falavam em equidade, e agora que estão no sistema privado, falam em capitalismo. Então, dentro desse ambiente absolutamente mutável do ponto de vista comportamental, é óbvio que o relacionamento com a indústria ele passa a ser também caótico. A solução que eu vejo para esse problema ela é complexa. Eu não consigo entender que nós conseguiríamos resolver simplesmente essa relação através de regulações escritas, normas publicadas, porque isso é cultural. Vejo uma luz no fim do túnel à medida que eu vejo que o paciente começa a tomar a rédea dessa situação. Então, com a falência de estruturas que pudessem cuidar e proteger o paciente, eu vejo que o próprio paciente hoje começa a se organizar para ser educado, para ter acesso à informação de nível elevado e, consequentemente, cuidar de si próprio. A internet favorece muito isso, e eu entendo também que, infelizmente, o próprio conceito de compliance começa a ser mal utilizado. Então, nós tivemos recentemente uma empresa que iria financiar guidelines para a Associação Médica Brasileira e disse que não podia fazê-lo por problemas de compliance. Qual é a mensagem subliminar por trás disso? É que as diretrizes que vão ser feitas não são isentas e vão ser influenciáveis pelo dinheiro que vai ser pago para que elas fossem feitas. É exatamente esse problema de relacionamento que ele é fruto, naturalmente, da falta e da dificuldade que as pessoas têm, os nossos colegas, instituições, de avaliar criticamente os modelos e as informações. Então, sem uma métrica baseada em evidência, sem uma métrica que norteie uma linguagem comum, é impossível nós colocarmos uma regulação em prática, ética e centrada no paciente. Essa métrica ela varia de acordo com o interesse, de acordo com o local, de acordo com os conflitos. E essa métrica não está disponível. Não está disponível e não é utilizada porque cada parceiro, cada stakeholder tem medo de uma métrica única, porque pode se sentir lesado no momento que ela vai dificultar ou limitar os seus interesses. Eu penso em que cada um deve admitir os seus conflitos, todos têm conflitos. Eu entendo que tem que haver vontade de todos no sentido de buscar equilíbrio de interesses, e eu entendo que precisa haver governo, e aí eu concordo com você, Paulo, o governo não é responsável por isso, mas ele passa a ser responsável no momento que ele não monitora, ele não audita, e ele não controla, e não busca um equilíbrio de interesses, e usa de instrumentos para fazê-lo. Eu vou encerrar minha fala com uma frase, se vocês me permitem, que foi escrita há milhares de anos atrás. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu entendo que uma frase tão antiga continua sendo atual, e entendo também que é obrigação das lideranças e dos governos de controlar, equilibrar esses interesses que certamente vão sempre existir entre os homens e que precisam ser centrados aí, eu concordo, no interesse maior dos pacientes. Obrigado. Obrigada, Vanderlei. Acho que nós estamos nesse momento de reflexão e já com muitas ações tomadas aí para os próximos passos, para os próximos momentos. Nós estamos aqui também com o Carlos Goulart, da ABMED,
e ele tem já uma experiência e uma prática para compartilhar conosco sobre o Código de Conduta da ABMED. O Código de Conduta da ABMED, o primeiro código, foi feito em 2006. Então, já são 11 anos, né, desde o primeiro código. E você pode nos contar um pouco, então, de como foi a prática, não só de elaboração, mas principalmente de treinamento, de disseminação, da participação, né, de todos que elaboraram e de como isso vem sendo colocado em prática hoje. Eu sei que vocês já têm, inclusive, algumas métricas, né, de estar acompanhando a efetividade do Código de Conduta Ética. Muito obrigado. Em primeiro lugar, também agradeço aqui, em nome da Cláudia e todos os membros da ABRAMED, é uma honra muito grande estar aqui e compartilhar com vocês o que a gente tem feito na ABMED. Um pouco da governança, que a gente começa sempre com a governança. A ABMED, tem seu conselho de administração, e, estatutariamente, existe uma comissão de ética que é autônoma e independente do conselho de administração. Esse conselho é eleito a cada 2 anos, juntamente com o conselho de administração. Eles que são responsáveis por fazer o código, e elaborar as suas atualizações. Nós temos, como a Lídia falou, nós fizemos o primeiro código em 2006, e ele vem sendo atualizado a cada 2 anos. Nós estamos na 4ª edição, e a 5ª edição já está revista. É importante porque a gente sabe da evolução da ética, as boas práticas internacionais, as boas práticas que tem no Brasil. Essa comissão segue juntamente com essas boas práticas, a gente vai discutindo e atualizando o código. Fazemos muito benchmark com associações parceiras, e eu vejo que o código da ABRAMED assim, está muito alinhado em tudo que a gente fala. Então, já temos esse código. O membro, para ser membro da ABMED, obrigatoriamente tem que aderir ao código e aderir à sua atualização. Então, mas só o código não adianta nada. Então, o que nós fazemos? Primeiro, a divulgação do código e o treinamento. Abaixo da comissão de ética, existem os grupos que são formados pelas empresas com a obrigação de divulgar e debater o que é a comissão de ética e levar para todas as empresas. As grandes empresas têm seus compliance officers, as pequenas não têm. Então, existe um grupo, e diga-se de passagem, nos últimos 2 anos e meio ou 3 anos, nunca tivemos tanta demanda de treinamento em compliance. Então, as próprias empresas se encarregam de divulgar isso, né? E, então, tem sido feito. E a Tamika lembrou aqui também, não basta ser turn of the top, porque os riscos existem, nós estamos sujeitos a riscos, então a gente tem também que, além do turn of the top, ter certeza que todas as empresas estão aderindo. Então, o que nós fizemos também? Nós assinamos primeiro nos aderimos ao Instituto Ethos, e o primeiro trabalho que vamos fazer com o Instituto Ethos é medir a maturidade de compliance das nossas empresas. A partir do que nós vamos, então, fazer o treinamento devido para aqueles que não têm aquela maturidade. Nós temos contato com o Ministério da Transparência, porque eles têm o Proética, então nós nos baseamos muito naqueles conceitos do Proética. O próprio Instituto Ethos tem aqueles conceitos, em cima dos quais nós vamos nos debruçar para poder também cada vez melhorar mais as práticas das nossas associações. E também foi fundado recente, não é recente, uns 3, 4 anos, o Instituto Ética e Saúde, né, do qual grande parte de vocês aqui faz parte, e também nós somos membros do Conselho e colaboramos com eles, né? E, nessa movimentação toda também, a ABMED acabou sendo protagonista num curso que tem no Colégio Brasileiro de Executivos em Saúde. Nós trabalhamos juntamente com o CEBEX, né, que é o mais chamado, para fazer um curso de altíssimo nível no que diz respeito à formação é uma formação de alto nível de compliance officers. Esse curso está em andamento, ele tem uma duração, se não me falha a memória, 2, 3 meses,
Então, né, essa tem sido a nossa experiência. Nós sabemos que só isso não é suficiente. Então, eu vou pegar um pouco a fala do Vanderlei, quando falou da relação médico-indústria. Essa é o grande foco nosso. Por quê? A relação médico-indústria é fundamental para ambos os lados. Por um lado, pelo desenvolvimento que as empresas se baseiam naquilo que vem de demanda dos hospitais e dos médicos. Por outro lado, a nossa área, que é de produtos para a saúde, ela só é eficaz e segura a partir do momento que o profissional é treinado pela indústria, que conhece, para fazer o trabalho correto. Então, essa aproximação existe. Então, a nossa preocupação é como mitigar isso. Então, a gente vem trabalhando, né, depois do chamado escândalo das próteses, a gente vem trabalhando, seja no nível ministerial, seja com a Anvisa, com a ANS, com os diversos grupos de trabalho, como tornar isso mais transparente. É uma cadeia de fornecimento extremamente complexa. Nós, primeiro, temos que entender a cadeia de fornecimento para poder tornar isso transparente e saber onde atuar e mitigar eventuais conflitos de interesse. E vou citar só um exemplo, que até parte dos componentes que debateram estão aqui. Nós promovemos um debate na Hospitalar sobre a possibilidade de ter uma lei semelhante à que nos Estados Unidos chama de Sunshine Act, que é a obrigatoriedade da indústria declarar os pagamentos feitos a médicos e hospitais de ensino. Esse debate foi muito rico, estou vendo vários participantes aqui, e, na verdade, assim, a gente não sabe se isso é possível, se é aplicável, se é viável, se, de fato, nós não estamos gerando trabalho que depois não vai conseguir deglutir todo esse trabalho. É um volume de informações enorme, tem investimentos de alto nível, de grande monta, mas nós colocamos essa discussão. E, para nossa surpresa, não sei se todos conhecem, um deputado já soube desse debate e já criou um projeto de lei obrigando a indústria a declarar todo e qualquer valor. O que nós vamos fazer agora, logicamente, unindo, né, já temos ações entre os diversos elos da cadeia, do setor, associações, nós vamos trabalhar para contribuir com esse projeto de lei, fornecer subsídios, para que isso seja alguma coisa viável, factível, e que realmente alguém vai fazer uso disso. Então, para dar um exemplo, né, tem muito movimento nisso, e a nossa visão é como mitigar os riscos e como tornar essa relação, que é muito importante, o mais transparente possível, e ela é necessária. Então, essa é um pouco da experiência. A gente sabe que vai enfrentar problemas, vamos enfrentar muitas coisas aí pela frente, mas a gente está na linha certa, a gente tem convicção do que faz, e então nós vamos seguir nessa linha aí. Muito obrigado aí pela pergunta. Obrigada, Goulart. Rafael, nós estamos falando de códigos de conduta, né? Rafael da Machado Nunes. Como que se dá a relação entre os códigos de conduta internos das instituições e o código de conduta ética médica? Como conciliar a aplicação desses códigos? E quais seriam as particularidades, os cuidados especiais a serem tomados nas investigações de violação ao código de conduta nas instituições de saúde? Muito obrigado. Em primeiro lugar, quero parabenizar a Abramed pelo evento e por trazer esse tema, no mínimo cabeludo, né, e conflituoso para a discussão. Então, e agradecer a oportunidade, obviamente, de estar aqui. O compliance, ele tem tido muito relação, ultimamente, com questões de corrupção. Mas, se você for na raiz da palavra, o compliance é comply with, né, com todas as regras que existem. E aqui no Brasil, nesta área de saúde, há muito tempo vem aí em vigor o Código de Conduta, ou Código de Ética Médica, que é uma regra que a gente do setor já vem cumprindo há muito tempo. Mais recentemente, a gente começou a ver alguns problemas ou alguns conflitos na hora de apurar ou investigar alegações e condutas em instituições que têm um corpo clínico, por exemplo, né? Então, qual que é o código que prevalece? É o código de conduta interno da empresa, né, da entidade de saúde, ou é o código de ética médica? Quem que deve prevalecer? Não existe isso, né? Então,
o mais importante, eu acho, é que no Código de Conduta Interno, ele tem que replicar aqueles itens mais importantes em que a instituição acredita que estão dispostos no Código de Ética Médica. Porque, do contrário, eu vou depender de uma punição ou da comissão de ética formada pelos médicos ou pelo Conselho Regional de Medicina, e, às vezes, a instituição fica amarrada sem poder punir ou adotar alguma medida contra aquele médico. Então, para que não haja essa submissão do Código de Conduta Interno da empresa ao Código de Ética Médica, é importante que haja uma replicação daqueles dispositivos mais importantes. Então, isso é super importante, a gente vê nos casos bastante práticos nesse assunto. Um dos problemas que nós vemos é nas instituições em que tem um regimento de corpo clínico e que tem um corpo clínico aberto, que é mais complexo ainda você ter a ingerência sobre a comissão de ética. Às vezes a instituição realmente não pode fazer nada, depende realmente do corpo clínico ou da comissão de ética formada pelo corpo clínico julgar. Então, isso é um problema. Para piorar ou apimentar a discussão, nós temos, na área de saúde, a relação entre médico e instituição, muitas vezes não se dá pelo regime de trabalho da CLT. Então, a nossa, vamos dizer assim, a nossa amplitude de atuação e de punição de um médico que nem é o nosso empregado, mas atua no nosso, na nossa instituição, no nosso corpo clínico, às vezes fica muito restrita, a gente fica com medo de uma ação trabalhista e assim por diante. Então, é importante que, mesmo para estes médicos, a gente tenha uma aderência bastante explícita e nós tenhamos mecanismos de poder afastá-los independentemente da apuração pela comissão de ética. São pontos, eu acho, para serem observados. Ótimo. Obrigada, Rafael. Bom, nós tivemos aqui a apresentação do Caio, que trouxe para nós um pouco da experiência do modelo americano. O Rafael bem colocou aí dentro da parte jurídica no Brasil, e nós vimos a apresentação do Caio mostrando um pouco de como são feitas as investigações nos Estados Unidos. Caio, será que o estilo de investigações e processos dos Estados Unidos focados em fraudes, tanto na área de saúde, impostos e alegações de suborno, continuam a se espalhar, a se disseminar globalmente? Você vê que essa é uma tendência que continuará a seguir o modelo? I do, and I think the reason that it's growing in the world is because we are growing as a society in terms of the types of healthcare that we need. The costs are high. We're figuring out ways to solve more and more problems, but as we do that, we find more and more problems. And it's very expensive. And I think and I can speak for the US, I think for a lot of US politicians, for a lot of folks who are in our Congress, who are in our government, the hard thing to talk about is to turn to the citizens and say, this has gotten much more expensive, and so we either need to raise more money, tax you, which no one wants to talk about, or we need to restrict the number of procedures you can do. No one wants to talk about that either. Somebody tried to do that years ago in the United States, and they coined the phrase death panels. And they said, if you allow the government to do this, they will decide whether you live or die. And so the government has gone with round 3. And round 3 is, no, we don't have to worry about taxes, and we don't have to worry about death panels. What we do need to worry about are these criminals who are running all around and making this so expensive. And those criminals could be your neighbor, they could be your hospital, they could be your diagnostic company, they could be all of them. And we'll let you know when we find them. And that's what they do. And so in the United States, they have started publishing these reports about how much money the US government spends trying to find these people who are engaged in fraud. And for every dollar they spend, how much they recover. And as someone who has a background in economics and accounting, not as deep as Tamika's background, but background in those areas, you can see you're investing your money and you're getting a return.
But the way in which the United States has begun to celebrate itself for doing that is troubling, but I think it's also catching on. The last report that they issued said that for every dollar the United States spends to try and root out healthcare fraud, they are collecting over $9 in return. Now, if we could invest in that company, I would invest in that company because I would have a wonderful rate of return. But it's scary because what's happening is we're not facing the real issues of preventative care, which was talked about this morning. We're not facing the issues that if this is important to all of us, we may need to charge a little more to the citizenry at large in order to solve these major problems, to save people's lives or to make their lives better. Until countries face that proposition, and the U.S. is not ready to do it, and I suspect other countries are not ready to do it, they're going to continue to look for a more convenient narrative. And the more convenient narrative is, no, we don't have to make the hard decisions. We can continue to eat all the food that we want. We can continue to do all these things. We can continue to not exercise. But if you take this pill, you'll lose all this weight. It doesn't work that way, but I think that at least until the U.S. becomes honest with itself, other countries are watching those U.S. coordinated efforts and seeing the recovering $9 for every dollar spent. And that is an easier way to think about why the healthcare costs are rising so much per capita and in total is, well, it must just be a bunch of criminals have gotten involved. So I do think it's going to grow, and I think that a combination of some of the things Tamika talked about and others have talked about here, being on the front end of compliance, is a way to help get out of the way of that speeding train that is coming down the tracks and say, it's not going to hit me anyway. Hopefully we can figure out a way to stop that train, but until we do, at least step off the tracks. Okay, thank you. Tamika, thank you on the presentation. Quais são algumas das características principais de programa de compliance efetivo? I just wanted to, that's a great question around compliance, because I talked a lot today about, an effective compliance program, but I didn't give you sort of the nuances of exactly what should be incorporated in a program. The first is, of course, that the best compliance program is one that's actually used, right? Because there are many companies who have compliance programs that are basically either ineffective because people don't understand them, or they haven't been trained appropriately in terms of how to use them. But the tone really, and I think Paulo talked about this earlier on, is really something that's set at the top. So you would expect every compliance program to have the appropriate senior management sign-off, that they are actually supporting it, that they're sort of walking the talk, so they're doing the things that they expect their employees to do. And then the policy itself is clear and concise. So there's an effective code of ethics, there's an effective compliance program, and within that, you'd see a risk assessment. So within the risk assessment, you know whether something is high, medium, and low, and then you apply policies and procedures based upon that level of concern or risk. You would also see that due diligence is conducted on third parties. You would see that appropriate training is done for all professionals, not only at the higher levels, but as we talked about at the very beginning, that it's done at the lower levels as well. And then any outside third parties of which they're going to have significance or represent your company, you want to make sure that that's being done as well, and it's articulated clearly in the compliance plan. You also want to make sure that when you're dealing with any M&A transactions and you're looking to acquire another company, because we all know we become liable for the companies that we're acquiring, that you also are performing proper due diligence as well. And finally, the biggest piece of this is we all know that we actually hold ourselves to very high standards for things for which we are held accountable for. So there has to be proper oversight so that you can make sure that things are really happening. Because when you don't have oversight, again, it's just as good as having the policy on the shelf, but it's not something that's being utilized. Thank you. Okay, thank you. Para dos dois, Caio ou Tânica, o Sunshine Act publica
o valor que os médicos recebem da indústria. E coloca isso na página e atualiza isso anualmente. Existe uma dúvida, e a gente participou de debates, em se seria suficiente publicar que existe uma relação comercial com ganho econômico, ou se é necessário publicar o valor que o médico ganha em cada uma. Ele declara, eu sou um conferencista, eu sou um advisor, eu sou whatever. E aí tem que dizer quanto ele ganhou por cada uma das atividades, para set the stage. Vocês acham que isso é necessário, e sem isso as relações não ficariam transparentes o suficiente e, portanto, não melhorariam o suficiente? Ou vocês acham que isso é um ato excessivo? Eu digo isso porque isso virá para cá. E a gente precisa definir em quais termos isso vai ocorrer. Então, eu queria a opinião de vocês, se isso está sendo necessário ou se vocês me aconselhariam uma mudança. So I'll take it first and then hand it over to Kyle from a legal perspective. But my biggest concern with that is that I think in theory it's an excellent idea, because it would be great to understand what relationships exist, et cetera. But I think the challenge that we have is value, to some extent, can be very subjective. And so it's appropriate when we know how much someone is compensated for speaking or doing other things, but the challenges that we have is when someone gives a donation to charity, when someone hires an employee. Those things are hard to put value on. So my fear would be that we'd have that in place, and then we'd find other creative ways to give things a value for which people aren't actually including. So I share Tamika's concern about people finding workarounds. The concern for me and the way the U.S. has approached it, which you were talking about, is they've said they had two goals. Goal number one was to warn the listener or the reader that what you're about to read or what you're about to hear may be influenced, may be a little biased, and you should know that. Take it into consideration as you're listening to this speech. And the question is, what's the second goal? Because you achieve that when you say, I have a relationship with this organization, you should know that, I've been involved in it. When someone says, I'd like you to quantify just how much of a relationship you have, the question is, what's the goal? What's the goal now? Because we've already warned the listener, we've already warned the reader. And in the US, I can tell you what the goal is to actually eliminate those payments. And that's why they wanted those numbers out there. Because what they knew is, if they displayed the numbers to the average citizens, you would have sort of an intermediate goal. And the intermediate goal would be to shame people, to cause people to say, I can't believe that so-and-so was paid X reals for that speech. That's shocking to me. That's more than I make in a week. That's more than I make in a month. And the goal was that the people who were making the payments and the people who were receiving them would not want that level of scrutiny, and so they would stop doing it, which raises exactly what Tamika's talking about. Because if folks are coordinating together and they have good intentions, now what are we doing? We're making it harder for them to coordinate with each other. If they're coordinating with each other and they had bad intentions, they're going to find the workaround that Tamika's talking about. So the U.S. is well into doing it. We do it with our politicians. We spend more time than anybody should talking about what our former presidents get paid to give speeches, and everybody obsesses over the numbers because they want to shame people or they're envious. I think that the first goal is a laudable goal, to warn the reader, to warn the listener that you need to pay attention to this. You need to hear the other side. As to whether we ought to be shaming companies for making payments or shaming doctors or others for receiving them, I'll leave you with this. I don't think we should be doing that. I don't think the U.S. has achieved the gains that it wanted. I think people still figure out other ways to do it, and what they end up doing instead is less transparent as a consequence. Thank you. Esther, na sua apresentação você citou, né, alguns casos de acordos de leniência. Do ponto de vista jurídico, quando uma empresa deve buscar um acordo de leniência?
Obrigada pela pergunta, Lídia. É uma pergunta bem difícil. Do ponto de vista jurídico, na verdade, ela é até simples. A resposta é que a empresa não precisa fazer leniência. Nenhuma empresa precisa voluntariamente trazer às autoridades as suas culpas, né, os seus erros. Juridicamente, ela é mais simples do que a decisão em si. É uma decisão muito complexa. As empresas, o alto escalão das empresas, o corpo jurídico, o corpo de compliance, eles têm dificuldade muito grande quando tem que decidir e ir em frente com uma situação de leniência. E ela é uma situação difícil porque envolve várias consequências. Admitir um erro é nobre e é educativo, mas, dependendo da situação, a leniência em si ela é um gatilho para consequências em outros níveis de autoridade e até em outros países. Então, eu mesma participei de várias negociações de leniência, de acordos, em que você pensa nos países principais, mas não pensa que há mais um país em que você não pensou, mas a sua empresa tem operação. Então, por exemplo, uma fabricante brasileira que vende ao redor do mundo, faz um acordo com as autoridades brasileiras e as americanas. Ela não pensa, ou talvez não tenha pensado, por exemplo, na consequência na União Europeia. A União Europeia tem uma diretiva que proíbe vender para os governos de toda a União Europeia uma empresa que tenha sido condenada por corrupção. Se ela foi condenada por corrupção, ela é proibida. E se ela confessa a corrupção, como é que isso funciona? Então, é muito importante analisar o caso, e o caso cada caso concreto, e muitos são difíceis de se tomar uma decisão. Então, acho que a minha resposta vai depender do caso concreto, vai depender da gravidade da conduta, das pessoas envolvidas, se é o alto escalão ou se é um vendedor lá embaixo no escalão, na situação em que o caso fica muito mais fácil, porque aí você não tem uma situação que contamina a empresa globalmente. Então, vai depender muito do caso concreto. Não tomem uma decisão dessa de maneira leve, é uma decisão que tem que ser muito, muito pensada e tem que ser olhado o caso concreto mesmo, bem a fundo. Não é fácil, mas é o que se espera. Espera-se que as pessoas venham à frente, confessem e melhorem, mas isso tem que ser muito bem elaborado. Até porque, no Brasil, as autoridades não têm muita experiência ainda com leniência, né? E existe uma grande dúvida, às vezes. O Ministério Público Federal tem uma postura, a CGU tem outra, os Ministérios Públicos Estaduais, alegando competência em casos em que você tem o federal também, é uma confusão, as empresas ficam com uma certa insegurança. Então, tem que ser muito bem pensado e muito bem trabalhado antes de ser levado a cabo. Podia aproveitar que eu estou com o microfone e comentar um ponto que o Caio levantou, Sim. e que também que eu mencionei muito rapidamente no começo, com relação ao futuro, né? O Caio falou que acha que as investigações vão continuar, o exemplo americano influenciou o mundo todo e vai continuar crescendo. E eu acho que eu queria confirmar, a minha opinião é a mesma, eu acho que isso vai continuar. E o investimento que o governo faz em investigações e em punição tem sido bom, não só nos Estados Unidos, como em outros países também. E o que tem sido uma tendência agora é as autoridades dividirem o valor recuperado. Então, nós temos casos concretos dentro da Lava Jato mesmo, e fora da Lava Jato, outros menos comentados, em que os Estados Unidos e o Brasil dividem o valor recuperado das empresas, e assim passa a ser interessante até para se autocustear as investigações e o enforcement, né? Então, essa é uma tendência. E eu queria também mencionar, eu falei um pouco rapidamente, o Rafael mencionou também, hoje se fala muito em corrupção, hoje todo mundo fala em corrupção no Brasil, até as crianças sabem o que é corrupção, né? Mas não é só isso que deve ser a preocupação, e a Abramed, como olha para o futuro, e vocês todos aqui, eu percebo isso, uma preocupação em estar à frente, né, ahead of the curve, né? Vocês olham antes do problema acontecer. A corrupção já é uma preocupação atual, todo mundo já está se prevenindo e espera-se que o Brasil passe para o próximo nível e não tenha um problema tão grande de corrupção. Qual é o próximo problema? O que a gente já tem visto e que vai crescer. E aí que eu queria voltar para a questão das fraudes. Eu acho que essa questão ela é presente, mas ela não é tão combatida ainda pelas autoridades. E mais, eu queria lembrar a todos que não se fala muito das práticas privadas na área de saúde, onde não existe funcionário público, onde não se fala em corrupção, mas apenas entes privados, seja o paciente, que obviamente é privado,
O médico, o hospital privado, os pagadores, todos privados. O que acontece quando há uma fraude nesse ambiente totalmente privado? Essa, para mim, é uma outra tendência para o futuro. Então, fraudes e o mundo privado são 2 focos de atenção para vocês, como estão sempre ahead of the curve. Obrigada, Esther. Eu acho que a Esther deixa a mensagem, né, que todos nós queríamos que a Abramed tinha como objetivo de trazer para essa mesa. Vimos, né, excelentes práticas, né, muitos cases e modelos diferentes, mas o que vai trazer o resultado efetivo realmente é a prática de tudo que a gente faz, de tudo que a gente viu. Está aí, né, Fernando, muito bem apresentado o código de conduta da Abramed, como o Fernando colocou no final da apresentação dele, é um pontapé inicial, né, não, ele está terminado, ele está publicado, mas ele não está fechado, não é isso, Fernando? Na verdade, uma frase só, né? Morrendo de inveja da Abramed, que já está na 6ª edição. Então, eu acho que esse é o nosso objetivo, é um produto vivo, é um produto que vai estar sempre constantemente sendo aprimorado. Muito bom. Agradeço a todos, agradeço a presença de todos aqui, o empenho de todos em estarem conosco nessa tarde. Muito obrigada.